Boa tarde, Renata. Boa tarde, Paula. Tudo bem? Boa tarde para quem nos assiste. A gente está aqui hoje para falar, eu vou ter o prazer de mediar um bate-papo entre a Renata, que é presidente do Instituto Iguá de Sustentabilidade, Renata Ruggiero Moraes, e a Paula Fabiani, que é diretora-presidente do Instituto para o Desenvolvimento do Investimento Social, o IDES. Hoje a gente vai falar de filantropia, esse tema tão importante. E a gente vai falar também sobre a nova iniciativa do Instituto Iguá, que lançou um fundo de Venture Philanthropy recentemente, chamado IFU. E, claro, a gente também vai falar desse momento difícil que a gente está atravessando com essa pandemia, né? E se a crise é dura, por um lado, ela mostra para a gente o quanto é importante pensar em filantropia, né? E também traz o lado trágico da questão do saneamento, mostrando que muitos milhões de brasileiros, enfim, não têm saneamento básico e nem tratamento de esgoto. Então, esses são os assuntos que a gente vai tratar aqui um pouquinho nesse bate-papo entre Renata e Paula. Mas antes da gente entrar nesses temas, eu queria que vocês contassem um pouquinho da história de vocês, das trajetórias profissionais e também dos detalhes, porque as histórias pessoais fazem muita diferença agora nesse momento de como cada um está enfrentando, né, esse cenário turbulento que a gente está vivendo. Então, Paula, começa, fala pra gente, conta um pouquinho da sua trajetória profissional e pessoal também. Ok, Mariana, é um prazer estar aqui com vocês e sempre um prazer estar junto da Renata, né? Que é uma conhecida de longa data. Bom, eu sou formada em economia, fiz economia na USP, fui estudar fora e fiz uma carreira em mercado financeiro. Metade da minha carreira foi mercado financeiro. E aí, num dado momento, eu tive 3 filhos e quando eu não voltei na licença maternidade do meu filho, eu resolvi mudar de carreira e ir para o terceiro setor. E desde então eu venho atuando nessa área. Eu trabalhei no Instituto Acatu, que trabalha pelo consumo consciente, trabalhei na Fundação Maria Cecília Souto Vidigal, cuja causa é a primeira infância, que tinha muito a ver com o meu momento até, né, com 3 filhos pequenos, e depois eu fui para o IDES, onde eu estou há 8 anos, que é uma organização que não tem uma causa específica, a causa é a filantropia, é o investimento social privado, é a cultura de doação. E o que aconteceu na minha história é que, num dado momento, eu sempre tive uma inquietude, né, que eu achava que estava mais dentro de mim, mas que, segundo meus amigos de mercado financeiro, era muito evidente que eu ia fazer esse movimento em algum momento. E quando eu tive os filhos, veio essa inquietude, ela cresceu, e aí eu falei que achei que era o momento de eu contribuir mais com a sociedade brasileira e aproximar o capital do social, já que eu tinha essa experiência aí junto ao capital, né? E é mais ou menos isso. Ah, que bacana, Paula. Muito obrigada por contar um pouquinho da sua história para a gente. Renata, eu conheço a sua história, né? Mas eu gostaria que você compartilhasse um pouquinho da sua trajetória aqui conosco também, para quem nos assiste hoje. Legal. Bom, como a Paula falou, é sempre um prazer a gente estar junto, nossa trajetória aí vai se cruzando em vários momentos, né, Paula? E, enfim, a gente tem um tempo para falar desse tema hoje tão importante. Minha trajetória também tem uma origem parecida com a sua, Paula. Eu também sou economista de formação pela USP e comecei a trabalhar em mercado financeiro, em banco de investimento. E daí, no meu caso, acho que logo, né, no início de carreira, eu senti que faltava algo a mais e que eu tinha que colocar, né, minha energia, meu conhecimento e meu tempo para construir alguma coisa que eu tivesse né, que meu trabalho gerasse um legado social. E daí, já nesse momento, eu saí do banco e, na época, eu não sabia muito o que fazer, né? Isso há 20 anos atrás, o terceiro setor já é desafiador hoje, né? Imagina 20 anos atrás. E eu acabei, por coincidências da vida, conhecendo um grupo de jovens que estava idealizando, montando uma ONG, né? E a gente acabou montando, que foi na época o projeto LACE. LACE era de Lazer, Arte, Cultura e Educação, era um trabalho voltado para crianças, né, de 5 a 15 anos, mas a ideia era ser um projeto paralelo, né? Eu não via isso como oportunidade de eu seguir minha carreira e acabei me envolvendo super nisso, acabei dedicando quase um ano para estruturar, colocar o projeto de pé. E foi um projeto que foi super importante na minha história, né? Porque, de fato, foi a primeira vez que eu tive um contato profissional, estruturado com o trabalho social, né? Então, tem toda essa experiência desse lado.
E do outro lado foi uma experiência super empreendedora, né? Para quem estava ali saindo da faculdade e montar um projeto do zero, cuidando de, né, cuidar de todas as pontas aí, desde o trabalho em campo até captação de recursos, comunicação, parte jurídica, parcerias. Então foi super marcante naquele momento. Depois acabei voltando para o mercado, setor privado, né? Trabalhei na Ideal Invest, que é um fundo de investimento que hoje é um exemplo de um negócio de impacto, mas que naquela época a gente nem conhecia, nem falava nesse termo. Depois fui trabalhar no Banco Real, quando, né, as áreas de sustentabilidade, responsabilidade social começaram a surgir nas grandes empresas. Depois passei pela Racional Engenharia. Depois também tive uma parada estratégica quando os meus filhos gêmeos nasceram e retornando fiquei uma época como consultora de sustentabilidade de uma iniciativa do BID e depois fui para o Instituto Reciclar e agora estou aqui no Instituto Iguá, né, que é um instituto corporativo criado, enfim, pela Iguá Saneamento e pela IG4, acionista da Iguá, e que tem como missão contribuir para a universalização do saneamento básico. Acho que só uma coisa que para mim é fundamental, né? A Marina comentou sobre a questão das vivências, experiências pessoais que a gente teve, né? Ao longo dessa trajetória, eu fui tendo clareza que eu queria trabalhar com o social, enfim, o impacto. E depois de um tempo que eu fui me dar conta que isso nasceu em mim lá na minha primeira infância, né? A minha avó, até essa semana, coincidentemente, ela fez 4 anos do falecimento dela. Ela tem uma super história enfim, de atuação filantrópica e voluntária. E eu passava minhas férias em Ribeirão Preto, que é onde ela morava. Ela era presidente de uma creche. E ela me levava para trabalhar junto, né? Então eu ficava lá brincando com as crianças, ela trabalhando. E depois eu fui me dar conta o quanto naquela época, eu com 5 anos de idade, aquilo me marcou, né? Porque eu não tinha muita consciência das diferenças, mas percebia, né? Então quanto que conviver com aquela, enfim, com aquela realidade distinta da minha, né? Me transformou internamente e isso acabou certamente direcionando a minha profissão e minha carreira hoje em dia, né? Minha trajetória. Então, Ai, que bacana, Renata. a Obrigada gente por vai compartilhar pensando isso esses... conosco. Legal. Obrigada, muito legal saber que, né, é uma experiência lá atrás da sua avó, enfim, faz parte da sua vida hoje, né? Eu falo que às Exatamente. vezes a gente sente as coisas lá atrás, elas ficam meio que adormecidas, mas em algum momento isso grita dentro da gente, né? E nós Exatamente. mulheres somos assim, a gente quer realmente fazer alguma coisa que seja diferente, que mude o mundo, né? Então, que bacana, obrigada. Pois é, imagina.